Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta, dando sequência, continuidade à nossa matéria de improbidade administrativa, a Lei 8429 de 92, com as alterações da Lei 14.320 de 2021. Bom, nós estamos trabalhando, as nossas aulas através dos slides aqui da Lei 8429. Ao todo, como eu disse para vocês, são 10 aulas, certo? Nós já vimos a aula 1, com todas as questões introdutórias, Tivemos um vídeo sobre ela. Fomos para a aula 2, passamos pela aula 3, passamos pela aula 4 e chegamos agora, então, finalmente na aula 5. Aula 5. Se nós já estamos na aula 5 em declaração de bens, é porque nós já passamos, por exemplo, de um dos pontos importantíssimos, lembrem, que são os atos de improbidade. E vocês vão lembrar que ao todo são 3, São aqueles que importam enriquecimento ilícito, são aqueles que importam dano ao erário e são aqueles também que atentam contra a administração pública. Lembrando, e é importante que os senhores saibam, eu vou martelar isso o tempo inteiro, que o examinador vai exigir isso de vocês. Vocês têm que saber de cor quais são os atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito, quais são os atos de improbidade administrativa que importam dano, lesão ao erário, e quais são os atos de improbidade administrativa que lesam, que atingem a administração pública. E aí, como se faz para entender bem? Qual é uma das grandes dicas? Fácil. Se me enriquece, se gera valores a mim, é enriquecimento ilícito. Se não me gera valores, mas atinge um dano ao Estado, é dano ao erário. E se não me gera lucro e também não gera dano ao erário, vai ser, claro, atingir a administração pública. Mas também tem que saber bem cada um deles, porque o examinador pode colocar um caso aleatório na questão que não é nenhum dos 3. E aí vocês só saberão se forem lá no núcleo e lembrarem, Se bem que quem está fazendo a prova já domina a Lei 8429 de trás para frente, de frente para trás, sendo que essas nossas aulas elas servem realmente e efetivamente para que a gente mais memorize os pontos importantes e cruciais. Bom, dito isso, a gente entra aqui então no capítulo 4. O capítulo 4 fala sobre a declaração de bens. Pois é, pessoal, vocês imaginem, aquele sujeito que tem uma função pública lá, tem um cargo público ou tem um cargo político, pelo portal da transparência, a gente sabe que esse sujeito percebe um subsídio de R$12.000, e daqui a 2 anos ele já está com 14 apartamentos de cobertura. Será que esse patrimônio é proporcional com a renda que ele percebe? Concordam que é estranho? Concordam que não tem muita... não é algo muito plausível? Pois é. Então, amigos, a todos que são chamados, convidados para participar do jogo das atribuições públicas, através dos certames, através da concorrência política, todos eles precisam cumprir algumas condições. E dentre as condições que nós temos aqui, nós temos a famosa declaração de bens. Declaração de bens. Essa aula é uma aula curtinha. É a aula 5,
certo? É a aula 5, é uma aula curtinha, mas é algo que pode vir na nossa prova, então a gente tem que dominar bem. O que diz aqui? Primeiro, a posse, tomar posse. É ir lá, fazer aqueles juramentos, toda aquela solenidade. A posse e o exercício. Vejam que o que nós vamos falar aqui, que é a declaração de bens, ela não é válida única e exclusivamente para tomar posse. Não. No exercício, para poder exercer, também tem que cumprir essas situações. A posse e o exercício de quem? De um servidor? Não. De um agente político? Não. A posse e o exercício de agente público. É aquele conceito amplo que nós vimos, meus amigos, na aula 2. É aquele conceito amplo que nós temos no artigo 5º da Lei 8429. Certo? É aquele conceito amplo. Então, a posse e o exercício de agente público, no sentido amplo, ficam condicionados, aqui está, é uma condição, e é uma condição sine qua non, certo? O que quer dizer condição sine qua non? Se não for preenchida essa condição, o indivíduo não pode tomar posse, o sujeito não pode tomar posse, não tomarás posse, e também não poderá exercer a função. Não poderá exercer a função. Certo? Ficam condicionados à apresentação de quê? Vamos botar em outra cor aqui. A declaração de imposto de renda é a primeira coisa. Certo? Declaração de imposto de renda. Isso é 1. E proventos de qualquer natureza. 2. Que tenha sido apresentada a quem? A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. É para quem a gente apresenta o nosso imposto de renda, não é, senhores? Isso tem um objetivo, a fim de ser arquivado no serviço de pessoal competente. E qual é a finalidade? Por que motivo tem que ter esse arquivamento? Porque essas pessoas, meus amigos, elas vão exercer funções por um período determinado. Ou indeterminado. Se for um servidor público, ele vai ter a estabilidade dele, então vai ser por um período indeterminado. Mas se for daqui a pouco um agente político, ele vai exercer a função no mínimo por 4 anos, no mínimo por 8 anos. E aí o que vai acontecer? Se esse sujeito começar a acumular muita riqueza, vai se fazer o quê? Uma espécie de malha fina. Vai se fazer um comparativo daquilo que ele está acumulando de capital e ver se é proporcional a receita àquilo que ele tinha antes, por exemplo. Certo? Para ver se não há também aqui aquilo que a gente chama de enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. Então, o que pode acontecer muitas vezes? O sujeito ingressa no serviço público, ou ele se torna um político, um parlamentar, e ele acaba adquirindo um apartamento de alto valor aquisitivo, 20 milhões de reais. Mas se vai olhar a declaração de imposto de renda dele anterior,
percebe-se que ele tinha renda, ele tinha patrimônio. Então isso justifica os seus recebíveis. Agora, se ele declarava 5 mil, 10 mil por ano, 40 mil por ano, 100 mil por ano, e adquire um apartamento de 15 milhões após adentrar no serviço público, isso já é material de indícios para que uma autoridade possa representar e o Ministério Público ingressar com uma ação de improbidade administrativa. Então, o que vocês estão vendo aqui no caput do artigo 13 é uma proteção ao Estado. O legislador traz uma proteção aqui para que a gente tenha mais o quê? Mais transparência. Para que a gente possua mais transparência. O objetivo é esse. Gerar transparência, pessoal. Ok? Muito bem. Daí, nós vamos para um parágrafo primeiro que foi revogado, ele não nos interessa. O fato, pessoal, é que também tem um outro detalhe. O agente público, no sentido amplo, ele pode vir a ter empreendimentos no decorrer também do seu munus público, que não tem ligação com a sua atividade estatal. E isso pode fazer com que ele aufira mais renda também. Isso é legítimo. Assim como ele pode também ir se enriquecendo aos poucos do serviço público, o que é um ato de improbidade. Por esse motivo, por essa razão, é que nós temos aqui um parágrafo segundo que é muito claro ao dizer. Vamos voltar para o vermelho aqui. A declaração de bens a que se refere, olha a palavrinha aqui, ó, o caput que eu ensinei para vocês o que quer dizer, né? O caput deste artigo, tá aqui o caput, a cabeça do artigo será, vejam a palavrinha aqui, norma impositiva, não é poderá ser, a palavrinha que nós temos aqui é será atualizada, deixada em dia, essa declaração de bens. E aqui alguns vão perguntar, mas professor, quem é que faz essa declaração? É sempre o agente público, certo? É o agente público. Essa declaração é a declaração do imposto de renda e proventos. Quantas vezes a gente tem que declarar um imposto de renda, meus amiguinhos? Quantas vezes tem que ser declarado o imposto de renda? A gente sabe, a gente tem que declarar uma vez por ano. Aqui não é diferente, ó. Será declarada. Eu duvido que alguém erre em prova essa questão. Anualmente. O examinador sabe que o candidato vai estar nervoso, preocupado e vai tentar inverter aqui. Vai tentar botar outro tempo aqui. Vai dizer, ah não, a declaração de imposto de renda é feita anualmente, mas a declaração de bens do agente público tem que ser semestralmente, ou trimestralmente, ou mensalmente. Está errado. É anualmente, certo? Todo ano é preciso, meus amigos, que se faça isso, certo? Todo ano é preciso fazer isso. E na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Então, meus amigos, o que acontece? É possível que o indivíduo responda por improbidade administrativa, até mesmo quando ele for deixar o cargo, desde que ele pratique o ato, né, no exercício do cargo em razão dela, certo? Eu vou fazer uma pausa aqui só para trocar a bateria, já volto, já retorno, só um minuto.
Muito bem. Dando continuidade, então, meus amiguinhos, aonde nós paramos, né? Realizada já a troca de bateria. A gente estava falando do parágrafo 2º do artigo 13, em que a declaração de bens ela tem que ser realizada anualmente. Geralmente, quando o agente público faz a declaração de imposto, já faz a declaração de bens ao mesmo tempo. Além disso, e é isso que pode também cair na tua prova, e tu tem que tomar um cuidado muito importante, é o seguinte: essa declaração de bens, uma hora ela vai acabar, claro, quando o indivíduo deixa o poder público. Mas ele também precisa, ao deixar o poder público, entregar essa declaração. Então pode acontecer ele ter que entregar 2 vezes ao ano? Pode isso acontecer, de ter que entregar 2 vezes ao ano. Basta vocês verem aqui, ó. A declaração de bens a que se refere o caput desse artigo será atualizada anualmente. E na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Se deram conta? Vamos supor então que um indivíduo, ele no ano de 2022, ele declara o seu imposto de renda e ao mesmo tempo já faz a sua declaração de bens. Mas no mesmo ano, que é 2022, ele também, ao mesmo tempo, está deixando o seu cargo público. Ele tem que fazer uma nova declaração de bens. É possível que a gente tenha 2, então. Certo? Cuidem isso no parágrafo 2º, porque a gente tem, então, 1 aqui, que é o anualmente, e o 2 aqui, data em que o agente público deixar o exercício. Certo? Alguém vai dizer assim: professor, tá, tudo bem, eu entendi, mas para cada regra existe uma sanção. E existe um detalhe aqui muito importante. Por quê, pessoal? Porque existe consequências para quem não fizer a declaração de bens. Muitos vão dizer assim: professor, mas a consequência não seria apenas o impedimento de tomar posse e de exercer a função? Sim, isso lá no início. Quando o sujeito é aprovado, por exemplo, num concurso público, quando ele vence as eleições, ok? Nesse contexto, nesse momento, se ele não apresenta a declaração de bens, a consequência é que ele não vai assumir, ele não vai tomar posse, ele não vai exercer a função. Mas vamos supor que ele faça a declaração de bens e depois não faça mais. Porque ele tem que fazer anualmente. Se ele não fizer a declaração anualmente, existe uma pena. E vejam que essa pena aqui não é pena de improbidade administrativa. Cuidado em relação a isso. Eu estou falando do parágrafo 3º. É um dos mais importantes do artigo 13. Olhem o que esse parágrafo diz. Será penado com a pena de demissão. Vamos ler primeiro ele inteiro, para entender bem. Será penado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere o caput deste artigo, dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. Ok. Aqui diz pena de demissão. Muitos tentam lembrar: professor, mas demissão não está previsto na lei de improbidade. Está sim. Está aqui, ó. Muita gente pensa que demissão não tem previsão na lei de improbidade. Está ali, ó. A diferença, pessoal, é que a pena de demissão
não é pena para quem pratica ato de improbidade. Quem pratica ato de improbidade está sujeito a quê? Perda da função. Não é isso? É o famoso Paris, né? Paris, certo? É a perda da função, é a ação penal que poderá sofrer, ressarcimento ao erário, certo? Lembrem sempre disso aí. Então é preciso cuidar aquelas consequências que tem ali, aquelas 5. Nenhuma delas é demissão. Certo? Cuidem esse ponto. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Essas sanções podem ser civis e penais. Certo? O agente público que se recusar, e esse se recusar, obviamente, que é a título de dolo, intencionalmente, certo? Que se recusar intencionalmente, dolosamente, a prestar a declaração dos bens a que se refere o caput nesse artigo, dentro do prazo determinado. Claro que se ele está se encerrando, saindo do serviço público, ele sofrer a demissão, para ele não vai mudar nada, mas não dá para esquecer as sanções civis e penais. Certo? Cuidem esse detalhe. Dentro do prazo, que é o prazo anualmente determinado, ou que prestar declaração falsa. Aí nós podemos ter, inclusive, crimes, que são crimes contra a fé pública. O que é a fé pública? É a credibilidade que a sociedade tem em nossos documentos. Então, nós podemos ter aqui, além da demissão, nós podemos ter ainda falsidade documental, nós podemos ter ainda falsidade ideológica. Tudo isso é característica desse parágrafo 3º aqui. Certo? Lembrando que demissão não é sanção de ato de improbidade. As sanções de ação de improbidade são quais? Perda de bens, ação penal cabível, ressarcimento ao erário, indisponibilidade de bens e suspensão dos direitos políticos. Está lá no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Certo? Aqui nós vamos ter a demissão como consequência para aquele que não entrega a declaração no prazo. Certo? E lembrando, isso é consolidado, tem que ser intencional, de forma dolosa. Certinho, amigos? Olhem que bacana. Assim, meus amigos, a gente vence a nossa aula 5. Anotem, marquem, destaquem tudo o que está aqui, por gentileza. Marquem tudo aqui, destaquem, é tudo importante. Porque a gente tem que adentrar na aula 6. A aula 6 é o capítulo 5, procedimento administrativo e procedimento judicial. E aqui nós temos muita coisa a falar, mas muita coisa mesmo. Só que isso tudo nós temos que começar em uma aula nova. Não é o momento agora. Agora é hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho, dar uma relaxada,
E daqui a uns minutinhos, então, a gente está de volta para dar sequência a partir da aula 5, a partir da aula 6. Certinho? Valeu, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.